O esquecimento chegou para alguns jogadores do futebol brasileiro. É normal que após um tempo sem jogar num time de relevância, ou até mesmo após muito tempo jogando numa liga alternativa, que alguns jogadores fiquem de certa forma esquecidos. Nesse vídeo eu quero relembrar 11 jogadores que são famosos aqui no futebol brasileiro, mas que em 2025 estão tendo seus nomes menos falados. Lembrando que nessa lista não teremos apenas exclusivamente jogadores brasileiros, teremos alguns gringos que passaram por aqui também. O primeiro nome da nossa lista já é justamente um estrangeiro. É um jogador argentino que já jogou na seleção da Argentina e defendeu um grande time aqui no Brasil. Jogou no São Paulo. Esse argentino é o lateral direito Júlio Buffarini. Quem aí se lembra do Buffarini? Jogador que chegou no São Paulo rodeado de expectativa, mas acabou não jogando tudo aquilo que se esperava dele. Jogou por times como San Lorenzo, como Boca Juniors, como eu disse, chegou até a seleção argentina e depois meio que ele foi embora de São Paulo, muita gente não sabe que fim que deu a carreira dele. Agora em 2025, o Buffarini está com 36 anos. E detalhe, ele acabou de acertar com um time novo. Vai jogar em 2025 a segunda divisão do futebol argentino. O nome do novo time dele é Rampla Juniors. Então vocês conhecem, por exemplo, Boca Juniors ou Argentinos Juniors, e o time do Buffarini é o Rampla Juniors. Outro nome conhecido do futebol brasileiro que está agora jogando no futebol argentino, outro estrangeiro, é o volante colombiano Víctor Cantillo, que por aqui jogou no Corinthians. Ele chegou a fazer uma campanha de destaque no ano de 2018, quando o antigo time dele, o Júnior Barranquilla, foi finalista da Sul-Americana, perdendo naquele ano para o Atlético Paranaense. Cantillo, então, foi contratado pelo Corinthians, mas a verdade é que no timão nunca correspondeu ao alto investimento. Então Cantillo chegou até a retornar ao futebol colombiano e agora ele está na Argentina. Foi contratado nessa temporada pela equipe do Huracán. Inclusive, já realizou a sua primeira partida. Vamos agora falar de alguns nomes brasileiros, começando também pelo meio campo. Quero falar do volante Júnior Urso. Por aqui no Brasil, Júnior defendeu Coritiba, Atlético Mineiro, Corinthians e já há alguns anos está jogando no futebol dos Estados Unidos. Por um tempo, ele jogou no Orlando City, mas o seu contrato com o Orlando acabou no ano passado. E agora, para 2025, ele vai jogar por outro time dos Estados Unidos. No caso, o Houston Dynamo. O Júnior Urso está com 35 anos e assinou com o Houston Dynamo um contrato válido por uma temporada. Jogador que quando passou pelo Galo, pelo Corinthians, pelo Coritiba, sempre foi conhecido por ser um volante com boa chegada ao ataque. Era um ótimo elemento surpresa. Avançando um pouquinho mais, indo pra meia, eu quero falar agora sobre o Nicão. Você com certeza conhece o Nicão. Jogador que fez história no Atlético Paranaense, porém acabou rebaixado com o Furacão no ano passado. Então, o mesmo time que levantou o nome do Nicão e onde ele conquistou muitos títulos, foi onde ele também teve um dos piores momentos da carreira com essa queda para a Série B no ano do centenário do clube. Além disso, o Nicão defendeu também, por exemplo, o Cruzeiro, o São Paulo, mas o melhor momento dele foi mesmo no Atlético. O jogador de 32 anos havia ficado sem clube para 2025 e acabou de acertar com sua nova equipe. Agora, em 2025, o Nicão vai jogar a segunda divisão do futebol da China, por um time chamado Guangdong GZ Power. Falando em futebol chinês, eu não posso deixar de colocar nesse vídeo o Matheus Vital. Você aí sabia que o Vital tá jogando na China? O Vital foi revelado pelo Vasco, jogou no Corinthians, jogou no Cruzeiro. Realmente, talvez os melhores momentos do Vital tenham sido mesmo jogando no Vasco, quando ele surgiu como um jogador bem promissor. Agora, em 2025, ele é mais um brasileiro jogando na China e ganhando muito dinheiro por lá. Ele joga pelo Shanghai Port, que é o mesmo time em que jogavam há alguns anos o Oscar e o Hulk. Inclusive, o jogador de 27 anos foi contratado pelo Shanghai nessa temporada. Tem contrato ainda até 2026 e realizou 6 jogos até o momento. Não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Falamos de Matheus Vital, agora eu quero falar de um outro Matheus que também está jogando na Ásia. Mas esse aqui está jogando no Japão e até vai jogar o Super Mundial no meio do ano, porque ele joga pelo Urawa Reds. Esse jogador é o meia Matheus Sávio. O Matheus Sávio surgiu no Flamengo, chegou a jogar no CSA de Alagoas, mas realmente fez o seu nome jogando fora do Brasil.
Apesar de ter surgido como um grande jogador no Flamengo, ele não conseguiu corresponder às expectativas. Então, nos últimos anos, ele já estava no Japão defendendo o Kashiwa Reysol. Agora, ele é jogador do Urawa Reds, que, como eu disse, vai jogar o Super Mundial. O Matheus Sávio está com 27 anos e ainda tem um contrato confortável lá no Urawa. Contrato até 2027. 4 jogos disputados em 2025, nenhum gol marcado e nenhuma assistência até o momento. Tô interrompendo você no meio do vídeo para te lembrar, ainda não deixou o seu like nesse vídeo? Então deixa o like e se ainda não for inscrito, se inscreva também. Agora, bora continuar. Seguindo com jogadores que estão esquecidos na Ásia, vamos para a Arábia Saudita para falarmos de Vina. Vina, que ficou muito conhecido no Brasil por suas boas passagens pelo Bahia e também pelo Ceará. Depois, jogando por outras equipes, ele já não vingou tanto, mas no Bahia e Ceará, futebol nordestino, foi onde o Vina teve o seu maior destaque. Ele tá com 33 anos agora em 2025 e é mais um brasileiro jogando na Arábia Saudita. Só que ele não joga por um time de ponta ou sequer um time da primeira divisão. Vina está agora no Al Jubail, que é um time da segunda divisão saudita. Chama a atenção que jogando pelo Al Jubail, os números do Vina são muito bons. Nessa temporada são 11 gols marcados e 2 assistências em 18 jogos. Números muito bons para um meia. Voltamos a falar de gringos e vamos fechar o meio-campo com um equatoriano. Jogador conhecido por suas polêmicas, baladas e noitadas, estamos falando de Juan Casares. No Brasil jogou muito bem pelo Atlético Mineiro, teve bons momentos no Corinthians, mas agora por Fluminense, Santos e Paysandu já deixou a desejar. Casares está com 32 anos e, após rodar pelo futebol brasileiro, acertou para 2025 sua volta ao futebol equatoriano, onde agora ele vai jogar pelo Independiente Del Valle, time que agora praticamente todo ano está disputando a Copa Libertadores. Falando em gringos esquecidos, eu não poderia deixar de falar sobre Ione Gonzalez, mais um gringo que também jogou por vários times do futebol brasileiro, e agora está num time que para muitos é desconhecido. O Ione, aqui no Brasil, jogou no Fluminense, jogou no Corinthians, Atlético Goianiense, Ceará, Paysandu, enfim. Teve um destaque maior no Fluminense, onde inclusive foi campeão da Libertadores. Só que era um jogador sempre muito inconsistente. Mesmo com todo esse currículo que eu falei para vocês e tendo até jogado em Portugal pelo Benfica, Ione Gonzalez tem ainda 30 anos. Pela carreira dele, você poderia pensar que ele já tinha, sei lá, mais de 35. Ele está jogando nesse momento a primeira divisão do futebol colombiano por um time chamado Rio Negro Águila. 4 jogos por lá na temporada, nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Voltando a falar de brasileiros, agora já no ataque, eu quero falar sobre um jogador que quando estava por aqui, antes de ir embora, estava jogando muito bem, fazendo muitos gols de fora da área, um jogador rápido, que é o Elinho. Elinho foi revelado pelo São Paulo, mas teve seu melhor momento no futebol brasileiro jogando pelo Red Bull Bragantino. Depois de deixar o Massa Bruta, ele foi para o futebol mexicano, onde hoje está jogando pelo Toluca. O Elinho é um jogador que eu creio que não vai demorar muito tempo para ele voltar para o Brasil. Deve fazer um pé de meia jogando no México e depois retornar, porque ele é um cara novo ainda. Tem só 24 anos. Ele totaliza 14 jogos pelo Toluca na temporada e 3 gols marcados. Jogador de velocidade, finaliza muito bem. Como eu disse, acho que não vai demorar para daqui que seja 2 temporadas ele voltar a aparecer em algum time do Brasil. E por fim, eu quero encerrar esse vídeo falando sobre Romarinho. Antigo xodó corintiano, Romarinho é um ídolo praticamente jogando no mundo árabe. Ele, por um tempo, jogou nos Emirados Árabes no Al Jazeera e por lá o respeitam demais. Depois ele jogou por alguns anos no Al Ittihad da Arábia Saudita. Por lá também se tornou ídolo, jogou por muitos anos e depois se transferiu para o Neom, que é um time da segunda divisão da própria Arábia Saudita. Após todo esse tempo jogando no Oriente Médio, muitos acreditavam que Romarinho poderia voltar para o Brasil, mas isso não aconteceu. Aos 34 anos, ele está na Arábia em um novo desafio. No futebol do Catar, ele assinou com o Al Rayyan, então por lá está jogando com brasileiros como Roger Guedes, Thiago Mendes e Gabriel Pereira. Ele realizou 2 jogos pelo Al Rayyan até o momento, que foram na Liga dos Campeões da Ásia. Jogador que era conhecido pela sua velocidade e na Arábia acabou se tornando um grande fazedor de gols. No Brasil, jogou no Bragantino, claro, jogou no Corinthians, todo mundo se lembra dele fazendo gol importante para o Corinthians ganhar a Libertadores, mas a verdade é que a trajetória dele no Brasil não foi muito grande. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, desses 11 jogadores que eu disse que estão no esquecimento em 2025, famosos aqui do futebol brasileiro. Tem algum aqui que você sabia já onde ele estava jogando? E me conta nos comentários também quais desses 11 jogadores que eu disse já passaram pelo seu time de coração no passado.
Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente, tá bom? Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!